They launched her on April Fool's Day, 1939, from the slipways at Wilhelmshaven. The day of her birth saw Reich Chancellor Adolf Hitler indulging in one of his feasts of self-glorification. From a German newsreel of the time, we hear the voice of Frau von Hassel, daughter of Admiral Tirpitz, christening the last and most formidable of Germany's battleships. Befehl des Führers und obersten Befehlshabers der Wehrmacht taufe ich dich auf den Namen Tirpitz. Em 1939, a Marinha Alemã lançou ao mar uma das máquinas de guerra mais temidas da Segunda Guerra Mundial, o couraçado de batalha Tirpitz. Pertencente à classe Bismarck e considerado seu irmão mais novo, o Tirpitz não apenas ostentava o poderoso armamento e o casco imponente como seu antecessor, mas também prometia ser uma força formidável nos oceanos, desafiando os aliados e alterando o curso dos conflitos navais. Bem-vindo ao canal Trincheira da História, dedicado à exploração detalhada da história militar. Hoje, mergulharemos na fascinante jornada do lendário Tirpitz, desde sua concepção até seu trágico destino. Construído para rivalizar com qualquer adversário, este colosso de aço não apenas representava o pináculo da engenharia naval alemã, mas também um símbolo de poder e estratégia durante a Segunda Guerra Mundial. Antes de continuar, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Aqui, exploramos não apenas os feitos heróicos, mas também os aspectos técnicos e estratégicos dos conflitos históricos. Se você é entusiasta da história militar, vai se encantar com os conteúdos que preparamos para você. E claro, assista até o fim deste vídeo, pois vamos revelar não apenas a tecnologia por trás do Tirpitz, mas também seus impactos estratégicos e seu legado duradouro. Preparado para embarcar em uma jornada emocionante pelos mares revoltos da história? Navios como o Tirpitz não apenas navegaram, mas moldaram o curso da guerra. Estamos prestes a desvendar os mistérios e façanhas deste colosso dos mares. Então vamos lá! Primeiro de abril de 1939 foi um dia marcante na história da renascida Marinha Alemã, a Kriegsmarine, por duas razões principais. Primeiro, o chanceler do Reich Adolf Hitler condecorou o almirante Erich Raeder como primeiro grão-almirante desde os tempos do Kaiser Wilhelm II e o nomeou como chefe da frota. Isso foi feito com grande cerimônia e um almoço de gala a bordo do novo cruzador de batalha Scharnhorst, ancorado na Baía de Jade, no antigo porto imperial de Wilhelmshaven. Segundo, a Kriegsmarine batizou e lançou o mais novo e moderno couraçado do Terceiro Reich, o Tirpitz, no mesmo dia. O Tirpitz, o último couraçado que o Terceiro Reich construiria, era o navio irmão do Bismarck. No entanto, o Tirpitz era mais pesado que o Bismarck. Além disso, tinha a distinção de ser o maior navio de guerra construído na Europa até aquele momento. O nome do novo couraçado prestava homenagem ao grão-almirante Alfred von Tirpitz, que trabalhou com o Kaiser para criar a poderosa e impressionante frota de alto mar da Alemanha, que serviu e protegeu o Império de 1898 a 1918. Quando o Kaiser se recusou a permitir que ele comandasse a frota durante a Grande Guerra, ele renunciou irritado em 1916. Voltando sua atenção para a política, fundou o Partido Pátria Pró-Guerra e foi posteriormente eleito para o Reichstag alemão como deputado. Infelizmente, ele não viveu para ver o navio que levava seu nome deslizar para a água em 1939, pois havia morrido 9 anos antes. Mas sua filha, Ilse von Hassel, estava presente. Ela participou da cerimônia de 1º de abril em que Hitler nomeou o poderoso navio em homenagem a seu falecido pai, e ela o batizou. Befehl des Führers und obersten Befehlshabers der Wehrmacht taufe ich dich auf den Namen Tirpitz. Apenas 2 meses antes, Hitler havia autorizado Raeder a implementar seu ambicioso Plano Z. O plano envolvia a expansão da Kriegsmarine para que pudesse desafiar com sucesso o poder naval do Reino Unido. A Kriegsmarine havia delineado o ambicioso plano no ano anterior. A grandiosa superfrota alemã, idealizada por Hitler e pela Kriegsmarine, não estaria pronta até 1948.
Mas os britânicos declararam guerra à Alemanha nazista em 3 de setembro de 1939, antes que a Kriegsmarine tivesse feito qualquer progresso tangível em direção aos objetivos do plano. Naquele momento, Raeder tinha apenas 2 couraçados com canhões de 15 polegadas, 2 cruzadores de batalha com canhões de 11 polegadas, 2 cruzadores pesados com canhões de 8 polegadas, 6 cruzadores leves com canhões de 6 polegadas, 34 contra-torpedeiros, 57 U-boats e 3 cruzadores de bolso com canhões de 11 polegadas. O termo cruzador de bolso foi criado pelos britânicos devido às restrições do Tratado de Versalhes, que limitava o tamanho das embarcações que a Alemanha poderia construir. O Bismarck foi lançado em 14 de fevereiro e o Tirpitz em 1º de abril. O Tirpitz deslocava 41.700 toneladas, tinha 252 metros de comprimento, 36 metros de boca e um calado de 11 metros. 3 turbinas impulsionavam o couraçado da classe Bismarck. Ele possuía uma dúzia de caldeiras que, quando trabalhavam em conjunto, produziam uma velocidade máxima de 30 nós, cerca de 55 km por hora. Sua tripulação de guerra era composta por 108 oficiais e 2.500 marinheiros. O armamento principal do Tirpitz consistia em 8 mortais canhões de 15 polegadas, alojados em 4 torres, 2 em vante e 2 na ré, parcialmente sobrepostas. Os canhões tinham um alcance máximo de 22,4 milhas, cerca de 41,5 quilômetros. As torres de vante eram chamadas de Anton e Bruno, e as torres de ré eram chamadas de César e Dora. O armamento secundário do Tirpitz consistia em uma dúzia de canhões de 5,9 polegadas alojados em 6 torres duplas, 3 das quais estavam localizadas em cada lado no meio do navio. Para proteção contra projéteis inimigos, o Tirpitz possuía um cinturão de blindagem de 330 mm de espessura. As torres do couraçado, o controle de artilharia e os postos de comando eram protegidos individualmente com blindagem adicional. No entanto, as posições antiaéreas não tinham cobertura superior. Além disso, ele também ostentava 2 lançadores quádruplos de torpedos de 21 polegadas no convés. Instalado na frente, na superestrutura frontal e na traseira, o Tirpitz possuía radares de busca modelo 26, bem como o modelo 30 no mastro superior, e um radar de controle de tiro, modelo 213 na retaguarda que complementava seus radares de busca de alvos para os canhões antiaéreos de 4,1 polegadas. Para atender às suas necessidades de reconhecimento aéreo, o Tirpitz possuía 4 hidroaviões Arado AR-196. A tripulação lançava os hidroaviões monoplano usando uma catapulta telescópica de 31 metros de comprimento. Os hidroaviões estavam armados com metralhadoras e canhões, além de poderem carregar uma bomba de 50 kg para atacar submarinos inimigos encontrados na superfície. A tripulação recuperava os hidroaviões da superfície do oceano, içando-os a bordo com um guindaste. A Marinha Real Britânica via o Tirpitz como uma ameaça não apenas para seus navios de guerra, mas também para os navios mercantes que traziam alimentos e munições para as ilhas britânicas. De seu porto de origem no Mar Báltico, o Tirpitz poderia interceptar comboios aliados com destino a Murmansk, no Círculo Polar Ártico. Por causa dessas ameaças, a Marinha Real Britânica e a Força Aérea Real tiveram que alocar um grande contingente de recursos navais e aéreos para combater a ameaça representada pelo Tirpitz. Isso era conhecido como conceito de Fleet in Beam, pelo qual um navio de guerra poderoso ou uma força naval representa uma ameaça sem jamais sair do porto, mas também obrigando que uma força naval adversária seja mantida de prontidão. Após o naufrágio do Bismarck em 27 de maio de 1941, a Kriegsmarine estava relutante em enviar o Tirpitz em missões de ataque no Oceano Atlântico Norte. Tais missões tornaram-se ainda menos viáveis após o ataque de comandos britânicos contra Saint-Nazaire em 28 de março de 1942, no qual o dique seco do porto foi severamente danificado. Diante de tais reveses, Hitler insistiu que o Tirpitz fosse deslocado para as águas norueguesas para fortalecer as defesas marítimas do país ocupado pelos alemães. A lógica de Hitler era que o Tirpitz poderia ajudar a defender a costa norueguesa contra uma invasão aliada. Apesar das evidências em contrário, ele acreditava firmemente que os aliados ocidentais tentariam uma invasão marítima da Noruega. Ele até temia uma possível invasão do norte da Noruega pela União Soviética. Os primeiros ataques pela Força Aérea da Marinha Real ocorreram enquanto Tirpitz estava em construção em Wilhelmshaven, mas ele não foi atingido.
O Tirpitz foi comissionado em 25 de fevereiro de 1941. As aeronaves da Força Aérea Real Britânica não conseguiram acertar o Tirpitz enquanto ele passava por extensos testes e treinamento da tripulação no Mar Báltico. Como capitão do iate Hohenzollern do Kaiser antes da Primeira Guerra Mundial, Haider tinha conhecimento de primeira mão da localização de muitos dos fiordes noruegueses protegidos, para onde ordenou que o Tirpitz navegasse em 14 de janeiro de 1942. Mas os alemães não sabiam que os britânicos conseguiam decifrar suas comunicações de rádio através das máquinas Enigma. O capitão Karl Topp, comandante do Tirpitz, declarou o navio pronto para operações de combate em 10 de janeiro de 1942. 4 dias depois, ele partiu de Wilhelmshaven com destino a Trondheim. Embora os britânicos soubessem que ele havia zarpado, as condições meteorológicas adversas na Inglaterra impediram qualquer ataque aéreo contra ele enquanto estava a caminho de Trondheim. O Tirpitz lançou âncora no fiord de Fetten, no extremo leste de Trondheim em 16 de janeiro de 1942, onde foi descoberto 8 dias depois por um piloto da Força Aérea da Marinha Real, que inicialmente confundiu o enorme couraçado com uma ilha. Além de seus próprios canhões poderosos, o Tirpitz era protegido por várias baterias antiaéreas em terra, e a 100 metros de distância por redes de aço antissubmarino e antitorpedos submersas. Os alemães também tinham bombardeiros rápidos Junkers Ju-88 e bombardeiros de mergulho Junkers Ju-87, estacionados em campos de aviação próximos. As defesas de artilharia antiaérea baseadas em terra eram auxiliadas por grandes barreiras instaladas na entrada do fiord onde o navio estava ancorado. Para manter a tripulação ocupada e em boa forma física, o comandante Topp ordenou que suas equipes cortassem árvores para fornecer camuflagem ao enorme navio. Em fevereiro de 1942, o Tirpitz teve sua primeira incursão real de combate no mar, quando participou de uma saída enganosa, para desviar a atenção da Marinha Real da travessia dos navios Scharnhorst, Gneisenau e Prinz Eugen pelo Canal da Mancha, patrulhada pelos britânicos, que retornavam aos portos alemães vindo da França ocupada. No mês seguinte, em conjunto com destroyers e barcos torpedeiros, o Tirpitz recebeu ordens para começar a atacar comboios aliados na Operação Sports Palace, mas a criptografia das máquinas Enigma alemãs foi decifrada, o que ajudou a frustrar a missão. Em 9 de março de 1942, o Comando Aéreo Avançado da RAF conduziu uma série de ataques aéreos com torpedos contra o Tirpitz, resultando no ferimento de 3 marinheiros. A RAF perdeu 2 aeronaves devido aos canhões antiaéreos do Tirpitz. De volta a Trondheim, em 30 e 31 de março, 33 bombardeiros Halifax falharam em acertar o Tirpitz, ao custo de 5 aeronaves. Ataques seguintes, realizados em 27 e 28 de abril por bombardeiros Avro Lancaster e Handley Page Halifax, resultaram na perda de mais 7 bombardeiros sem nenhum dano ao couraçado. Um episódio particularmente embaraçoso para os aliados ocorreu em relação ao comboio aliado PQ-17, que partiu da Islândia com destino a Arcangel em 27 de junho de 1942. Com base em mensagens decodificadas indicando que o Tirpitz e outros navios de superfície iriam interceptar o comboio, o almirantado britânico ordenou que seus navios de escolta e o comboio se dispersassem. Ironicamente, o Tirpitz nunca zarpou, pois o alto comando alemão mudou de ideia e cancelou o ataque. Na ação subsequente, aeronaves e U-boats alemães afundaram 21 dos 34 navios mercantes. Pouco depois, o Tirpitz passou por uma manutenção em Trondheim, onde as defesas do fiord de Fetten foram dobradas e um dique foi construído ao redor da popa para permitir que os trabalhadores substituíssem os lemes do navio. Os britânicos tentaram afundá-lo em outubro de 1942 com 2 torpedos britânicos MK-1 Chariot lançados por mergulhadores. Lançados de um barco de pesca em águas norueguesas, os Chariot se soltaram de seus ganchos de reboque durante uma tempestade, e a operação foi cancelada. Após a conclusão da revisão do leme do Tirpitz no início de janeiro de 1943, ele passou por testes no mar para garantir que o sistema de direção do navio estivesse em ordem. Hitler substituiu Haider pelo grão-almirante Karl Donitz em 30 de janeiro de 1943. O catalisador para a mudança foi a falta de confiança de Hitler na operação dos navios de superfície pela Kriegsmarine após a Batalha do Mar de Barents em 31 de dezembro de 1942. A batalha ocorreu durante um ataque de cruzadores e destroyers alemães contra o comboio aliado JW-51B com destino a Murmansk.
Durante o ataque mal sucedido, o cruzador leve britânico Sheffield afundou o destroyer alemão Friedrich Eckholt. Hitler rebaixou Haider a inspetor-almirante e decretou que a partir daquele momento, a Kriegsmarine teria que contar quase inteiramente com os U-boats para ataques a comboios. No entanto, em 7 de setembro de 1943, Hitler permitiu que a Kriegsmarine enviasse uma força-tarefa composta pelo Tirpitz, Scharnhorst e 9 destroyers para bombardear a base naval norueguesa que ainda não havia sido capturada em Spitsbergen, com o objetivo de destruir as instalações meteorológicas aliadas na ilha. A missão foi a única vez em que o Tirpitz disparou seus canhões principais em uma ação de ataque. Ele disparou 52 projéteis da bateria principal e 82 tiros de seus canhões secundários. No dia seguinte, a Kriegsmarine desembarcou um batalhão de soldados alemães que capturaram as instalações e fizeram 74 prisioneiros. A operação foi um sucesso retumbante. Hitler pôde se alegrar que seus caros navios de guerra finalmente alcançaram um sucesso notável. Antes do final do mês, o almirantado britânico lançou a Operação Fonte, utilizando seus novos submarinos anões X-Craft, projetados para colocar minas sob o Tirpitz, aproveitando-se da fina blindagem de seu casco. Os britânicos enviaram 10 desses submarinos anões para a área, durante um período de 5 dias, começando em 20 de setembro de 1943. 8 chegaram à área-alvo após 2 dias. 3 conseguiram romper as defesas externas do Tirpitz. Destes, um foi afundado por tiros e cargas de profundidade alemãs, e 2 conseguiram depositar suas minas. Uma das minas explodiu perto da torre de canhões Caesar e outra explodiu na proa bombordo, rompendo um tanque de óleo e rasgando parte da blindagem, fazendo uma depressão no casco e deformando as anteparas de fundo duplo. A tripulação conteve a inundação interna e reparou os danos mecânicos. No entanto, a torre de canhões Dora foi arrancada de seus rolamentos rotativos e não pôde ser restaurada imediatamente devido à falta de guindastes pesados. O couraçado também perdeu 2 de seus hidroaviões. O navio de reparo alemão Neumark restaurou o Tirpitz à condição de combate em 2 de abril de 1944. No dia seguinte foi lançada a Operação Tungstênio. 40 bombardeiros de mergulho Fire Barracuda, escoltados por 40 aviões de caça, atacaram o Tirpitz em 2 ondas enquanto ele estava em manobras no mar. 15 bombas acertaram diretamente o couraçado, ao custo de uma aeronave. As bombas perfurantes não penetraram a blindagem do Tirpitz, mas sua superestrutura foi danificada. As baixas foram de aproximadamente 500 mortos e feridos. Os danos ao couraçado incluíram a perda de um par de torres de 5,9 polegadas, e mais 2 hidroaviões Arado AR-196. O ataque também causou inundações por meio de buracos em um dos lados, produzidos por estilhaços. Em junho de 1944, a Kriegsmarine não podia mais enviar o Tirpitz para missões de superfície devido à falta de cobertura de aviões de caça. No entanto, o Tirpitz foi novamente considerado navegável por seus próprios motores e foram feitas melhorias em suas capacidades antiaéreas. Os britânicos realizaram 5 ataques sucessivos da Força Aérea da Marinha Real contra o Tirpitz durante o verão de 1944, que falharam ou tiveram que ser cancelados. Devido à incapacidade da Marinha Real de destruir o Tirpitz a partir do ar, a missão foi atribuída ao Comando de Bombardeiros da RAF. Em setembro de 1944, o Comando de Bombardeiros da RAF optou por usar bombas Tallboy. A Tallboy, conhecida como bomba terremoto, foi desenvolvida para destruir alvos pesadamente fortificados, não através de impacto direto, mas pelo deslocamento de solo-água causado pela explosão subterrânea da imensa carga explosiva. A bomba de capacidade média de 12.000 libras tinha uma capacidade comprovada de penetrar concreto reforçado e tinha o potencial de infligir danos subaquáticos a um grande navio ancorado. O Comando de Bombardeiros também planejava lançar minas JW, projetadas para romper as partes vulneráveis do casco, protegidas apenas por uma blindagem de 3/4 de polegada de espessura. Operando a partir de uma base avançada em Yagonik, na região de Arkhangel, na União Soviética, o primeiro ataque com Tallboys e minas JW foi realizado por 23 Lancasters, 17 dos quais carregavam uma Tallboy cada, e 6 carregavam 2 minas JW cada. Um dos Lancasters acertou diretamente a proa do navio com sua Tallboy. A bomba penetrou o navio, atravessando do convés a quilha, antes de explodir no fundo do fiord.
Centenas de toneladas de água inundaram a proa, eliminando a capacidade de navegação do couraçado e limitando sua velocidade a um máximo de 10 nós. Além disso, o choque concussivo danificou o equipamento de controle de fogo. O alto comando da Kriegsmarine optou por consertar o buraco o mais rápido possível, para que o Tirpitz pudesse ser movido do fiord de Alten para o sul, em Tromsø, para ficar mais longe dos russos, que ameaçavam o extremo nordeste da Noruega. Em 15 de outubro, o Tirpitz fez sua última viagem navegando 200 milhas náuticas até sua nova localização. Em 29 de setembro, os britânicos atacaram novamente com 32 bombardeiros Lancasters. Uma detonação subaquática próxima ao couraçado danificou seu leme e eixo de bombordo, resultando em uma inundação que levou a uma inclinação significativa do navio. A Kriegsmarine então estabeleceu a postura defensiva final do Tirpitz e se preparou para outro bombardeio aéreo. Eles construíram um grande banco de areia ao redor do navio para evitar o emborcamento, instalaram mais redes antitorpedos e reduziram a tripulação para 1.900 oficiais e homens. Em 12 de novembro de 1944, o Comando de Bombardeiros da RAF executou a Operação Catecismo. 30 bombardeiros pesados Lancaster rumaram para o fiord em Tromsø. Os canhões principais do Tirpitz equipados com cargas antiaéreas não conseguiram dispersar os bombardeiros. Cada um dos bombardeiros carregava uma bomba Tallboy de 5,4 toneladas. 3 bombas acertaram diretamente o navio. A primeira bomba, que caiu entre as torres de canhões Anton e Bruno, falhou em explodir. Uma segunda bomba atingiu o navio entre a catapulta de aeronaves e a chaminé, a meia-nau. Ela produziu danos enormes ao casco. Um grande buraco se abriu onde a blindagem havia sido completamente destruída. A terceira bomba atingiu o lado de bombordo da torre de canhões Caesar. O impacto à meia-nau levou à ordem de abandonar o navio. Uma explosão interna ocorreu 18 minutos depois na torre Caesar, que arrancou seu teto. Destroços da explosão choveram sobre muitos dos marinheiros que nadavam para a costa, causando baixas significativas. O Tirpitz emborcou, com sua superestrutura alojando-se no leito de areia. A tripulação lançou uma missão de resgate para salvar aqueles que ficaram presos. Homens usaram maçaricos para cortar o casco. Graças aos seus esforços, 82 homens foram salvos. A Luftwaffe foi amplamente culpada pelo afundamento do navio, alegando-se que não forneceu cobertura aérea suficiente com aviões de caça. Dos 1.900 tripulantes, 1.200 foram mortos, feridos ou dados como desaparecidos. Os tripulantes que estavam em terra durante o ataque foram verdadeiramente afortunados. Com o fim do Tirpitz, a frota aliada ficou livre de ameaças sérias dos alemães no mar. Com os aliados dominando a frota de submarinos desde a captura dos códigos atualizados da Enigma, em outubro de 1942 e o Maio Negro de 1943, a única ameaça importante ao transporte aliado tinha sido os couraçados restantes. Com a destruição do Tirpitz, apenas o Gneisenau, em reparos intermináveis, permanecia. E a Grã-Bretanha sabia que ele não estava pronto para retornar. A frota aliada podia se concentrar mais fortemente em apoiar as operações terrestres e cortar os suprimentos e movimentos alemães pelo mar. A missão de Fleetwing parece monótona, mas foi eficaz. Uma frota aliada inteira foi obrigada a permanecer estacionada perto do Ártico, apenas para prevenir ou repelir um possível ataque do Tirpitz. Com ele fora da luta, essa frota podia ser reposicionada. E a Alemanha, que originalmente conseguia algum reabastecimento pelo mar, e muito da União Soviética, agora estava cortada de ambos, contribuindo para reduzir o esforço de guerra alemão. Quero agradecer a você por assistir este vídeo até o fim. Seu apoio e engajamento é fundamental para que este canal cresça e continue trazendo conteúdos históricos militares de qualidade. Sem a sua participação, não seria possível explorar os fascinantes aspectos do passado que moldaram nosso presente. Por isso, comente, compartilhe e interaja dando seu like. Juntos, vamos desbravar ainda mais os caminhos da história militar. Até o próximo vídeo e obrigado pelo apoio.